Retornamos com o Ver Mais e olha, a gente está num momento eleitoral, muitas pessoas acabam acreditando que as coisas vão mudar de uma hora para outra, como se fosse mágica, mas a realidade não é bem assim. Então, como a gente deve olhar para o cenário atual e pensar nas transformações que a gente quer de uma forma prática e realista e também nas transformações que a gente deseja fazer acontecer, né? Naquilo que a gente tem projetado para a nossa vida. Quem vai nos ajudar a entender melhor é o professor Leandro Bova. Boa tarde, seja bem-vindo. Tudo bem, professor? Boa tarde, Bruna. Tudo bem? Boa tarde a todos. Eu vi um vídeo seu, professor, falando a respeito de como a gente tem que se posicionar, né? Porque muitas pessoas dizem assim, não, se isso acontecer, eu faço tal coisa. Se isso não acontecer, falando mesmo de um cenário eleitoral, né? Que nós estamos vivendo esse momento, e um momento muito intenso no país, né? Então, a gente muitas vezes baseia as nossas escolhas de acordo com aquilo que vai acontecer. Trazendo para um discurso prático a questão do empreendedorismo. Qual que deveria ser a nossa postura, ao invés de pensar assim, não, se um candidato X ganhar, eu vou fazer, se ele perder, eu não vou fazer, e vice-versa. Isso é muito característico hoje, né? A gente vê muito forte isso, por exemplo, na Bolsa de Valores. As pessoas investem mais se um candidato parece que está melhor nas pesquisas, né? Se aparenta melhor nas pesquisas e quando aparece um outro se fortalecendo, os investimentos diminuem. Então, mas isso não é só em bolsa, os pequenos empreendedores, eles também estão nessa mesma forma de pensamento. E isso demonstra, Bruna, uma falta de planejamento muito importante. Porque veja só, o fato político, o contexto político, social, é algo que está fora da esfera de controle do empreendedor. Então, ele não tem como controlar isso é muito maior do que ele. Então, se ele permite que uma variável como essa, como o cenário sociopolítico, ele influencia no sucesso ou no insucesso do seu negócio, então, logo, o plano dele é falho. Um planejamento bem feito, ele precisa ser feito de tal maneira que aquelas variáveis que estão fora do controle do empreendedor não possam ser decisivas para o sucesso do empreendimento. Senão você se torna frágil. Exatamente. Imagina só, você vai empreender por apenas 4 anos? A ideia não é essa. Então, exatamente. Então, e se daqui 4 anos o cenário muda? E daí, como é que nós ficamos com o nosso empreendimento? Aí vai por água abaixo. Vai por água abaixo. Então, nós precisamos ter um planejamento inteligente para lidar com esses dois cenários. Se tem o cenário A, eu aplico tal plano. Se tem o cenário B, eu aplico o plano B. Isso também inclui a ideia de que as mudanças acontecem ou podem acontecer de uma forma muito brusca e a gente ter essa fantasia de que as coisas vão mudar completamente, sendo uma situação que venha a acontecer ou outra situação, quer dizer, a gente viaja um pouco na maionese, é isso? Uhum. Sim, nós temos isso, os seres humanos, eles têm essa característica, né, de sempre exagerar certas coisas, principalmente as pessoas que são mais emotivas, elas tendem a exagerar mais. E daí nós passamos a pensar que sim, que o cenário agora será muito melhor, muito próspero, ou algumas outras pessoas que pensam que será muito ruim. Na verdade, o que nós precisamos fazer é deixar de lado o nosso pensamento emotivo e partir para um planejamento mais estratégico, pensar de forma estratégica. Para nós pensarmos de forma estratégica, tem uma regrinha básica, assim, que é algo bem generalizado, que é utilizado na inteligência artificial. Primeiro ponto que a gente tem que saber para empreender, para construir uma nova carreira, enfim, conhecimento a respeito dos fatos que estão ao nosso redor, conhecimento a respeito do mundo. Se o político A ganhar, quais são as oportunidades e a falta de possibilidades que isso irá gerar? E se o B ganhar, qual será? Esse é um primeiro ponto. Munido de fatos, não dos seus achismos, né? Exatamente. Porque a gente tem essa tendência, nesse momento a gente vê muito isso. As pessoas acham, eu acho, e tomam aquilo como verdade, e nem sempre é. Perfeito, é cheio de achismos no mundo do empreendimento, cheio de achismos. Então, quanto mais objetivo o empreendedor for, melhor será a sua tomada de decisão. Tendo esse conhecimento a respeito do mundo, a gente passa a ter, então, um leque de possibilidades sobre como agir,
construir o máximo de possibilidades possíveis. Quais são os negócios que você pode abrir? Você já listou todos eles? Você está com preferência emocional por um? Então, a emoção é muito perigosa. A gente precisa procurar sermos pessoas mais lógicas, mais racionais. É possível ser otimista e ser racional ao mesmo tempo? Claro que é. Claro que é. O problema passa a ser quando as nossas decisões elas são apenas emocionais, né? Que isso daí entra no nosso campo do como agir. Então, quando o nosso campo do como agir ele fica muito emotivo, eu vou fazer isso porque isso há tempos atrás eu fiz e deu certo. Tem muitas pessoas Sim. que eu atendo que elas vêm com isso, senhores já que fizeram grandes negócios na década de 80 e eles querem aplicar isso hoje, só que hoje o cenário é outro. É diferente. É diferente. E eles vêm todos assim, apaixonados pela ideia, mas eles não percebem que aquela ideia é algo que já ficou no tempo. A paixão é importante, né, professor? Mas precisa validar a ideia antes de ir adiante, não precisa? Precisa através das evidências Dos lógicas. fatos e de todo esse cenário que você mencionou. Dos fatos, exatamente. As informações que vêm do mundo, o meu leque de possibilidades como agir e dentro desse meu leque de possibilidades do como agir, quais são aquelas coisas que eu fiz, que eu sei que deu certo de uma forma lógica, racional, dedutiva e tomar muito cuidado com aquelas coisas que nós temos emoção que nos deixam tendenciosos a fazer alguma coisa. Então, buscar uma racionalidade. Isso é fundamental para o sucesso de um empreendimento, né? E as pessoas, por exemplo, que estão pensando em ampliar o seu negócio ou em criar que já atuam em um ramo, mas querem criar uma nova situação, elas podem começar a planejar, primeiro observando esse cenário que está instalado em torno, mas sabendo que ele vai sofrer mudanças. Exatamente, exatamente. Uma questão muito importante a ser notada é assim, eu tenho dois cenários que estão se montando. Eu quero ampliar o meu negócio, certo? Então, quais são aqui as variáveis que favorecem a ampliação do meu negócio e quais são no outro setor político, no outro candidato, quais são também as possibilidades que eu tenho de ampliar o meu negócio. Só que aqui nós voltamos naquele ponto, aquelas minhas experiências e a tensão emocional. Quando eu penso nas possibilidades que eu tenho nesse cenário, as possibilidades que eu tenho nesse cenário, muitas vezes o nosso pensamento estará fechado dentro de eu quero ampliar o meu negócio atual. Será que tem que ser exatamente o seu negócio atual? E se dentro dos cenários você não encontrar formas de ampliar o negócio atual, será que não vai surgir oportunidades para você montar um novo negócio ou até mesmo fazer algum tipo de investimento também? O negócio é abrir a mente, né? Não se deixar fechar numa ideia previamente concebida, né? Acho que a ideia é você abrir os seus olhos, olhar em volta e aí sim dar os seus passos, os passos que você pretende, mas é claro, com um planejamento muito bem feito, muito bem fundamentado para que você não tenha que terminar com esse seu planejamento 4 anos depois. Essa não é a ideia. Obrigada, professor, Eu mais que agradeço. uma vez e até a próxima. Até, obrigado. Boa tarde a todos.